Bom, hoje vamos para a nossa 10ª aula, né, sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. Né? O que nós já estudamos a pessoa, a divindade, e estamos estudando agora a encarnação de Cristo. Tá? Hoje vamos entrar no item 14, os propósitos da encarnação de Cristo. Qual foi o propósito? O que Deus queria? Por que Cristo encarnou? Né? Por que Deus fez esse plano? Por que Ele tinha que encarnar? Por que Ele tinha que ser homem? Né? Qual o propósito? Qual o plano? Qual o pensamento de Deus para que Cristo se encarnasse? Para que serviu isso? Né? Então, os propósitos da encarnação de Cristo. Então, número 1. Revelar Deus para o homem. Então, a encarnação de Cristo foi para que Deus fosse revelado ao homem. Então, esse é um dos propósitos, revelar Deus para o homem. Então, Deus quis se revelar ao homem. Deus quis se mostrar ao homem. Deus quis vir aqui e falar, olha, eu sou Deus, aqui estou eu, esse sou eu. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Né? Mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Tá? Então, a encarnação de Cristo teve o seu primeiro propósito em quê? Tornar o Deus Pai conhecido. João capítulo 14, do versículo 8 ao 9. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, o que ele está afirmando? Se você está me vendo, você está vendo o Pai. Porque o propósito da minha encarnação é essa, é mostrar Deus para vocês. E quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Então, o propósito, revelar Deus para o homem. Revelar Deus para o homem. Mesmo ressurreto, Jesus ainda revela o Pai num corpo glorificado. Então, depois da sua ressurreição, Jesus ainda revela o Pai. Então, tivemos a primeira revelação, que era Jesus encarnado, e a outra revelação é Jesus em corpo de glória. Colossenses capítulo 1, versículo 15, parte A. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Cristo encarnado, quem olhava para ele, viu o Pai. Cristo glorificado, ressuscitado, ele é a imagem do Deus invisível. Não diz simplesmente que Jesus era a imagem do Deus invisível, mas que ele ainda é aquela imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. Ah, eu quero ver o Pai. Olha para o Filho. Você está vendo o Pai. Tá? Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. De todos os nomes disponíveis de Cristo através das Escrituras, o Salvador escolhe este nome, Jesus, para terminar a revelação divina. E ele destaca o fato da encarnação, acrescentando os títulos raiz e descendência de Davi. Então, o primeiro propósito era revelar Deus aos homens. Tá? Segundo propósito,
providenciar um exemplo para vivermos. Então, providenciar o quê? Um exemplo para vivermos. Primeiro ele revelou o Pai. Olha, vocês querem ver o Deus Todo-Poderoso? Olhem para mim. Eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Segundo propósito, dar um exemplo. Qual exemplo que eu devo seguir? O de Jesus. Então a encarnação veio trazer para nós um exemplo para vivermos. Não temos desculpa. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu digo, eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu respondo. Sabe sim. Jesus. Tá? 1 João 2,6. Pulei, não tem problema. 1 Pedro 2,21. Porquanto, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo, para que sigam os seus passos. Aqui, um exemplo. Então, o segundo propósito da encarnação de Cristo é dar um exemplo para nós. Então, revelar o Pai e nos dar um exemplo. Terceiro, efetuar um sacrifício pelo pecado. Então, veja, primeiro propósito, revelar Deus aos homens. Segundo, dar um exemplo a ser seguido. Terceiro, efetuar um sacrifício pelo pecado. Próximo slide. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse, talvez seja, acho que é, pode ser. Não. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Aquele que Abraão disse, Deus proverá. Aquele primeiro Cordeiro que Deus matou para fazer as vestes de Adão e Eva. Era aquele simbolismo da Páscoa dos judeus, o Cordeiro que foi imolado para você pintar a batente, para o anjo da morte não vir e matar o seu primogênito. É ele. Tudo apontava para ele. Tudo são sombras dele. Todo o Antigo Testamento dizia o que seria feito com ele, que ele seria o Cordeiro de Deus. Tá? Então, efetuar um sacrifício pelo pecado é o terceiro propósito. Hebreus 10, do 1 ao 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Então, toda a lei de Deus era uma sombra. Por que sombra? Mostrava Jesus aqui e a sombra aqui embaixo, refletindo a sombra dele. Era um exemplo dele. Está vendo tudo isso aqui? Ó, é ele. É uma sombra. É um reflexo dele. E não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os seus sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Por isso que a lei não salvou ninguém, porque era só uma sombra. Ela mostrava o que seria feito, o que Jesus faria. E que essa obra de Jesus, que é a sombra do que eles faziam, seria eficaz, né? Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Vocês entenderam? Então, o que Israel fazia era uma sombra do que seria feito. O que Israel fazia não era suficiente. A obra de Jesus foi suficiente. Então era uma sombra do que seria feito. Por isso que hoje, né? Pois os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, o que isso quer dizer? Acabou o sacrifício. Não tem mais. Israel vai construir o terceiro templo, como Ezequias
Ezequiel profetizou, eles vão voltar a fazer sacrifício, porque eles não têm isso aqui. Eles ainda não foram purificados uma vez por todas, porque eles não creem em Cristo. Isso aqui é só para quem crê. Então, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. É o que eles faziam. Nós não precisamos fazer mais. Não existe sacrifício. Eu não preciso matar animal. Eu não preciso me autoflagelar, bater nas minhas costas até sangrar. Eu não preciso ajoelhar no milho. Eu não preciso subir a escadaria de joelhos. Eu não preciso carregar uma cruz daqui até não sei aonde. Não. Tendo sido purificados uma vez por todas. Então, o terceiro propósito da encarnação de Cristo, o sacrifício pelo pecado. O sacrifício suficiente. E acabou. Tá? Próximo slide, Gálatas. Continuando. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível. Né? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então, é impossível. Era uma sombra do que seria feito. Uma sombra, um simbolismo. Tá? O que seria feito com Cristo. Próximo slide. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, já estava escrito a respeito dele. O que vocês estão fazendo aqui, esse cordeiro pascal que vocês passaram, o sangue no batente da porta de vocês, esse cordeiro que eu matei e fiz vestes para Adão e Eva, esse sou eu, é o que vai ser feito comigo. Só que vai ser de uma vez por todas. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou eu, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Cancelou. Acabou. Acabou o sacrifício. Acabou. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Santificados. Fomos separados para Ele. Santificação, a palavra santificação é separação. Deus pegou a gente e separou. Vocês são meus. O meu sacrifício separou vocês do resto do mundo. Tá? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Tá? Então, propósitos da encarnação de Cristo. Primeiro, revelar Deus ao homem. Segundo, dar o exemplo. Terceiro, efetuar o sacrifício pelo pecado. Ok? Quarto propósito da encarnação de Cristo: destruir as obras do diabo. Destruir, acabar com as obras do diabo. Tá? É o quarto propósito da encarnação de Cristo. E um dos principais propósitos. Ok? João, Gálatas 3, pulei um. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Voltando anteriormente no sacrifício, efetuar o sacrifício pelo pecado. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que isso quer dizer? Então, ele veio efetuar o sacrifício pelo pecado. Cristo é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Ele é aquele que Isaías viu sentado no trono e os serafins voando em volta dele. Os serafins cobriam os rostos porque não podiam contemplar toda a glória dele. Cobriam os pés porque não podia tocar o solo sagrado que está sentado no trono dele. E com duas asas voavam, porque estavam prontos para serem enviados. E eles falavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo. Por que santo, santo, santo? No hebraico não existe negrito, aspas, letra maiúscula, não. Então, quando eles querem enfatizar,
Santo, santo, santo quer dizer santíssimo. Nós somos santos, separados. Ele é santíssimo. Nele não tem pecado nenhum. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Agora você imagina que esse Deus todo-poderoso se encarnou e continuou sendo Deus. E ele fez o quê? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito por nós. E ele foi pregado lá. E Deus Pai olhou para ele e encobriu o rosto dele. E na primeira e única vez em toda a eternidade, o Pai se apartou do Filho. O Pai se apartou do Filho. E ele bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Tá? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, nós. Quem são os gentios? Os não-judeus. Para nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, o terceiro propósito, sacrifício pelo pecado. E ele fez isso porque ele quis. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e tomo de volta. Eu tenho poder para isso, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele quis. Tá? Então, terceiro, sacrifício pelo pecado. Tá? Próximo slide. Agora sim. Destruir as obras do diabo. Um dos principais propósitos dele. Destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Jesus olhou para os fariseus e falou: vós tem por pai o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, quem são os filhos de Deus? Os escolhidos. Quem não é escolhido não é filho de Deus, é criatura de Deus. Então, o ímpio é criatura. Quem é o pai deles? O diabo. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Por isso que Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Quando você olha para a vida da pessoa, veja os frutos que ela produz. Pode uma árvore boa dar fruto mau e uma árvore má dar fruto bom? Não. Quais os frutos que nós damos? O do Espírito Santo. O ímpio, as obras da carne. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. E quem que Jesus vai destruir quando ele vier aqui nessa terra? Quem que ele vai soprar fogo da boca e vai matar? Os filhos do diabo. Os filhos do diabo. Ele vai jogar o diabo no lago de fogo e os filhos dele junto com ele. Então, o principal propósito, acabar com o pecado. Ele não vai deixar o pecado aqui. Não vai entrar pecado no reino dele. O pecador não vai entrar. Os que não creram e não foram salvos não vão entrar. Nós vamos entrar, porque nosso corpo vai ser glorificado, o pecado vai ser tirado. Não vamos entrar com o nosso pecado, vamos entrar sem pecado. Então a principal obra, o propósito da encarnação de Cristo, destruir as obras do diabo. Ok? Quinto propósito, tornar-se o segundo Adão. Tornar-se o segundo Adão. Tá? É o quinto propósito da encarnação de Cristo. Próximo slide. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Assim, o que é o homem para Deus? Para que ele se importe com a gente, para que ele se preocupe com a gente. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória, de honra. Aqui está falando de Jesus, tá? Não é do homem, de Jesus.
Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo pusestes. Tudo está sobre os pés de Jesus. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Quando Adão foi criado, Deus falou para ele: sai, domine e subjugue toda a terra debaixo do seu domínio. Foi a ordem que Deus deu a Adão. O que Adão fez? Entregou para Satanás. Então, quem tinha que estar dominando nesse mundo era um homem perfeito e sem pecado. Quem domina o mundo hoje? Satanás. Por isso que o mundo é desse jeito. Tá? Então, tornar-se o segundo Adão. O que isso quer dizer? O primeiro Adão veio para dominar, para fazer o propósito de Deus na criação dele. Ele não fez isso, ele entregou para Satanás. Então ele é o segundo Adão. E agora eu vou fazer o propósito do primeiro. Tornar-se o segundo Adão. Próximo slide. Portanto, Romanos 5, do 12 ao 19. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, veja, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Foi isso que o primeiro Adão fez. Entrou o pecado e entrou a morte para todos os homens. Ele não fez nada do que Deus determinou para ele fazer. Não, ele fez ao contrário. Porque todos pecaram. Logo, assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, olha aqui, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então ele é o segundo Adão. O que o primeiro não fez, ele desceu aqui, se encarnou e fez. Só que, como o primeiro Adão trouxe morte e condenação, ele trouxe o quê? Vida. Ele trouxe vida. Então, o quinto propósito da encarnação de Jesus é ser o segundo Adão. Então, Jesus Cristo foi o que todo ser humano deve ser. Em um ambiente perfeito, Adão falhou, mas Jesus venceu em um ambiente hostil à sua pessoa. Ele era hostilizado. Tirando os apóstolos, ninguém gostava dele. Ele era odiado. Queriam matar ele. Ok? Próximo slide. Sexto propósito da encarnação de Jesus: ser exaltado. Ser exaltado. Por isso Deus o exaltou a posição, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, ser exaltado. O nome dele está acima de todos os nomes. Todos os nomes. Não existe nenhum nome acima dele. Todos estão debaixo dele. Ninguém chega perto dele. Todos estão muito abaixo dele. Ele é o único nome que traz salvação, perdão, e é por esse nome que a gente entra no reino dos céus. Porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Eu li uma história, uma brincadeira que fizeram uma vez, não sei se é verdade, para mim é só uma brincadeira. Fizeram uma pilha de livro. Uma pilha. João capítulo 1 diz que no princípio era a palavra. Então a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Logos, palavra, Jesus. Fizeram uma pilha de livros. Vários livros e a Bíblia. A pessoa cristã colocou a Bíblia em cima. Porque ela disse, a palavra de Deus está acima de tudo. O nome de Deus, Jesus está acima de tudo. Uma pessoa não cristã pegou e colocou embaixo. Ele falou, não tem problema, a palavra de Deus é a base de todo conhecimento. A pessoa irritada foi e colocou no meio. Aí ele falou, não tem problema, em torno do conhecimento de Deus gira todas as coisas. Então não importa, ele tem o nome que está acima de todos os nomes, dele é todo o conhecimento. Dele é tudo, ele fez tudo. Tá? Tudo. Então ser exaltado. Ele não precisava, porque ele já era exaltado, ele é exaltado. Mas ele não precisava, mas ele fez. E foi exaltado. Sétimo propósito: tornar-se o grande profeta. Tornar-se o grande profeta.
Deuteronômio 18:15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. Moisés dizendo, olha, vai ser levantado um profeta. Ouçam. 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 Quando veio a voz do céu, falou, esse é meu filho amado, quem eu me comprazo. Ouçam. Escuta o que ele está falando. Ouça ele. Entenda ele. Gaste tempo com ele. Procure o que ele está falando para você, para a sua vida. O que ele está te oferecendo. Ouçam ele. O grande profeta. Atos 3:22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Ouça Jesus. Ouça ele. Mova seus ouvidos para ele. Ouça o que ele está falando. Tudo, em tudo que ele lhes disser, ouça. Tudo é proveitoso. Sem ele não temos nada. Absolutamente nada. Então ouça. Então o sétimo propósito da encarnação dele, tornar-se o grande profeta. O profeta diz para a gente o que vai acontecer, profetiza a palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Tá? Lucas 13:33. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ele está falando dele mesmo. Ele disse, eu sou o profeta. E nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Tá? Profeta. 24:19. 19 e o 27. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Aqui é Jesus no caminho de Emaús. Né? E que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Tá? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Toda. Então, Jesus falou, vamos começar por Moisés. Vamos lá no Pentateuco. Vamos lá em Gênesis. Vamos passar por Gênesis. Vamos passar pelos livros históricos. Vamos passar pelos livros poéticos. Vamos passar pelos profetas. Ainda não tinha os evangelhos, né? Mas ele veio discorrendo. Desde o primeiro até o último. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quem não conhece todas as escrituras não conhece Jesus por inteiro. Não conhece o seu Deus. Não conhece o seu Salvador. Não sabe todas as promessas que Jesus tem para a gente. Não sabe nem o que falar. Não sabe dizer para as pessoas por que você crê, qual é o motivo da sua fé, por que você ama tanto esse homem, o que ele fez por você, quem é ele, o que ele pode fazer por mim. Quem não conhece, fica calado, fica quieto. Então, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O segundo propósito que eu falei aqui, providenciar um exemplo para vivermos. O exemplo de Cristo é conhecer toda a Escritura. Então, tornar-se o grande profeta. Próximo slide. João capítulo 1, versículo 21. Perguntaram-lhe então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Aqui quem está dizendo? João Batista. Perguntaram, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Não sou eu. Quem é o grande profeta? Jesus. João Batista afirmou isso, não sou. Ok? Próximo. João capítulo 6, versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo, que Moisés falou. Sem dúvidas, não há dúvidas, quem viu. Então quando a gente
olha para a Bíblia, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, conhece a Bíblia, você não vai ter dúvida. Eu não tenho dúvida. É ele o profeta. Eu não tenho dúvida nenhuma. E se alguém tiver dúvida, eu ajudo ele a deixar de ter dúvida. Tá? Então, por quê? Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então, sétimo propósito, tornar-se o grande profeta. Ok? Oitavo propósito da encarnação de Jesus, tornar-se o sumo sacerdote fiel e misericordioso. Israel tinha um sumo sacerdote lá no templo, era o chefe dos sacerdotes. Só que ele não era nem fiel nem misericordioso, ele matou Jesus. Mataram Estevão. Não tinha nada de fiel, nada de misericordioso lá com o sumo sacerdote. Tá? Mas Jesus tornou-se o sumo sacerdote, fiel, porque ele cumpre o que ele fala, e misericordioso com nós, porque não dá o que nós merecemos. Nós não merecemos o céu. Ninguém merece. Nós merecemos o lago de fogo. Por quê? Nós pecamos do momento que fomos criados no ventre da nossa mãe e vamos pecar até o último suspiro aqui. O que eu mereço? O lago de fogo. Ele me dá? Não, ele é misericordioso. Misericórdia é não dar o que a gente merece. Graça é dar para a gente o que a gente não merece. Entenderam? Misericordioso, não dá o que eu mereço. Ele é misericordioso. Graça, ele me dá o reino que eu não mereço. Favor merecido. Então ele é fiel e misericordioso. Então, sumo sacerdote, fiel e misericordioso. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, tu és sacerdote para sempre. Então, tornar-se o sumo sacerdote fiel e misericordioso. Hebreus 4, do 14 ao 15. Portanto, visto que temos o quê? Um grande sumo sacerdote. Temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Quando você está firme, quando você faz o alicerce da sua casa na rocha, Jesus não falou? Prudente, o alicerce é a rocha, é a palavra de Deus, é Jesus. Então, apeguemos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, tornar-se o sumo sacerdote. Como que ele poderia compadecer das nossas fraquezas? Como que ele poderia ter passado por todo tipo de tentação e nos dar o exemplo? Sendo homem. Sendo um homem. Então ele tornou-se o sumo sacerdote. Próximo slide. Hebreus 5, versículo 1 e 2. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Tá? E designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, pela lei, quem poderia ser sacerdote? Um homem. Segundo, ele faria o quê? Representar o homem com questões relacionadas a Deus. Ó, vai lá e fala para mim com Deus. Terceiro, apresentar oferta e sacrifício pelos pecados. Ele tinha que ser sumo sacerdote. Ele tinha que ser homem, ele tinha que representar os homens perante Deus e tinha que oferecer oferta e sacrifício pelos pecados. Então ele tinha que ser homem. Então o propósito, o oitavo propósito da encarnação é ele ser sumo sacerdote. Ele teve que cumprir a lei. Ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu. A lei dele, de quem? Dele mesmo. Tá? Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então ele se compadece. Ele é o sumo sacerdote, ele faz a função do sacerdote.
E Ele se compadece de nós. Ok? Próximo slide. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos separados por Deus, participantes do chamado celestial. Então, somos santos, separados por Deus, e participamos do chamado celestial. O céu nos chama. O céu nos chamou. Fixem, ou seja, fixe os seus olhos, os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, os olhos fixos nele. Ele é o quê? Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ok? Devemos lembrar que quando passamos tempos difíceis nessa vida, temos um sumo sacerdote que entende perfeitamente as nossas dificuldades. Ele entende. Vamos tentar ilustrar. Uma pessoa que já teve câncer, conversar com uma pessoa que tem câncer. Essa pessoa que já teve câncer, aconselha melhor quem tem câncer. E a pessoa que tem câncer aceita melhor a opinião de uma pessoa que já teve. Porque ela pensa assim, ele já passou pelo que eu estou passando, ele sabe. Não tem ninguém melhor do que ele para me aconselhar, para me encorajar. Então, imagine Jesus. Ele passou por tudo que nós passamos. Então, não tem ninguém melhor do que ele para nos aconselhar o que devemos fazer. Porque ele não errou, nós erramos, mas ele não errou. Então, ele é perfeito para aconselhar a gente. Então, temos um sumo sacerdote que entende perfeitamente as nossas dificuldades. Podemos pedir ajuda divina em nome daquele que já experimentou nossas aflições. Ele já experimentou. Ele sabe. Ele não é leigo. Ele não está lá de cima olhando. Não, eu sei, eu sou onipotente. Não, ele desceu aqui e experimentou. Só que ele é perfeito e pode nos ajudar. Tá? Então, tornar-se o sumo sacerdote fiel e misericordioso. Ele cumpre a função do sumo sacerdote, mas é fiel e misericordioso. E sabe das nossas dificuldades e nos ajuda, porque ele quer ajudar. Tá? Nono propósito da encarnação de Jesus. Cumprir, e ele cumpriu. O quê? A promessa de aliança entre Deus e o rei Davi. Então Deus fez uma aliança com o rei Davi, tornando-se o rei dos reis, que reinará para sempre. Então Deus fez uma promessa, uma aliança com o rei Davi. E qual é essa aliança? Ele é o rei dos reis, que reinará para sempre. Okay? Então, nono propósito da criação, da encarnação de Jesus, cumprir a promessa. Lucas capítulo 1, do versículo 31 ao 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Deus prometeu para Davi. A sua descendência reinará para sempre. Mas Deus não estava falando de um homem que nasceria da linhagem de Davi. Estava falando de Jesus. Para indicar a linhagem de Jesus. Para que a gente pudesse identificar quem é Jesus. E no livro de Lucas tem a linhagem. Leão da tribo de Judá, filho de Davi. É para indicar, esse aqui é o Cristo. Eu vou mostrar para vocês quem é, para vocês não terem dúvida. Então, o povo ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Cumprir a promessa de aliança entre Deus e o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo do 12 ao 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome. Está falando de Salomão. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho.
Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com os castigos dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, primeiro rei, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Para sempre. Aqui está falando de Jesus, do Cristo, do Rei dos Reis. Tá? Salmo 2, versos 6 a 8. Eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião. Quem está falando isso? Jesus. Eu estabeleci o meu reino. Eu estabeleci meu reino em Sião. No meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então quem estabeleceu o reino de Jesus? Ele mesmo. Tá? Salmo 132, 11. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará, não será revogado. Não. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Não foi revogado. Jesus está sentado no trono e de lá ninguém vai tirar ele. Não será revogado. Mateus 19, 28. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Veja como ele começa a frase: digo-lhes a verdade. Estou falando a verdade para vocês, prestem atenção. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, a regeneração, o novo céu e os novos da terra, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está falando com os 12 apóstolos. Tá? Mas o que? Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso. Ok? 27, 11. Versículo 11, 37 e 42. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Em algum momento Jesus falou: eu sou o rei agora aqui nesse mundo? Eu sou o rei dos judeus? Ele não falou. Tu o dizes. Porque ele falou: meu reino é do céu. Meu reino é do céu. Esse reino messiânico vai descer aqui no mundo. Hoje ele reina em nossos corações, na igreja. Mas ele vai descer aqui. Aí sim, vai ser esse reino prometido para todo sempre. Ok? Próximo slide. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é ali. Ele não disse quando vai ser sua volta. Ok? Ele ainda não disse. Mas nós o veremos descendo. Todos verão. Próximo slide. Jeremias 33, 17. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Então, o nono propósito: cumprir a promessa. Ezequiel 47, do 13 ao 23. Assim diz o soberano Senhor: estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria a seus antepassados, essa terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Amate até Zedade. Próximo. Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azar-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte.
No lado leste, a fronteira irá de entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. Próximo. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Gades, prosseguindo então ao mar, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa é a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até frente a Lebo-Amate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Próximo slide. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que têm filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, juntamente com vocês, e a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo no qual o estrangeiro se instale, ali vocês darão a herança que lhe cabe. Palavra soberana do Senhor. É herança, é para sempre. O propósito do diabo é acabar com Israel. Na volta de Cristo, o Armagedon, todo o exército mundial vai cercar Israel. Por quê? Nas tribulações, o anticristo, junto com o falso profeta, vão dizer que o anticristo é Jesus e que Deus está destruindo toda a terra porque Israel se nega a adorar. Ele vai convencer o mundo inteiro que tem que destruir Israel. Quando matar Israel, Deus para de tribular a terra. O exército inteiro vai se juntar, do mundo todo, contra Israel. Israel vai ser cercada entre o Monte das Oliveiras, vai estar o Monte das Oliveiras, Israel e o exército do mundo. Quando eles cercarem para matar Israel, Jesus vai descer, tocar o pé em cima do Monte das Oliveiras, o monte vai rachar em dois, vai abrir. Israel vai passar pelo meio, Jesus vai soprar o fogo da boca dele e vai matar todo mundo. Por quê? É herança. O diabo não vai tirar essa terra de Israel. É para sempre. Ok? É para sempre. Próximo slide. Apocalipse 19:16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele volta, vai estar escrito na coxa dele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Próximo slide. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses serão os 1000 anos do reinado de Cristo aqui nesse mundo, antes dele destruir de vez Satanás, antes dele destruir de vez os ímpios. Serão 1000 anos aqui na terra. Tá? Próximo slide. Atos, capítulo 1, do 6 ao 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ainda não é agora. Vai ser. Essa é a nossa esperança. Ok? Décimo propósito. São 12, tá? Estou no 10º, faltam 3. Para que pudesse compartilhar com os homens sua própria vida eterna. Então ele veio aqui compartilhar conosco o quê? A vida eterna dele. A vida dele. Tá? João 10, do 10 e 11. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, compartilhar a vida dele conosco, a vida plena, abundante, tá? Sem choro, sem dor, sem morte. Então, compartilhar a vida dele conosco. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, quer dizer, crer em mim, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, vida eterna. Quem não crê, morte eterna. O lago de fogo. Vida eterna, morte eterna. É isso que o homem tem, ele tem que escolher. É só ele escolher. Ele escolhe a morte eterna, porque ele odeia Deus. Ele é inimigo de Deus.
Nem o Pai, nem o Espírito é chamado pão da vida, só o Filho. E só depois da sua encarnação. O motivo, só depois da encarnação, Jesus teve a sua carne para oferecer, para redimir os homens e conceder a vida eterna. Então, o outro propósito da encarnação. Sem encarnação, ele não poderia dar sua própria vida, a sua vida eterna para nós, compartilhar. 11º, para Cristo ser um justo juiz dos homens. Então, ele é o justo juiz, ok? João capítulo 5, versículo 22 e 27. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, a encarnação deu autoridade para ele julgar. Ele pode falar com consistência, com conhecimento de causa. Ele pode. Primeiro porque o Pai assim o quis. E ele quis. E ele veio aqui e se tornou sumo sacerdote. Ele não pecou. Ele ofereceu o perdão. A pessoa se recusou. Então ele vai julgar. Está condenado. Você é indesculpável. Não adianta falar que não conhece Deus. O céu proclama a glória de Deus. Toda a criação fala. Não tem desculpa. Tá? Então, das 3 pessoas da divindade, só Cristo passou a vida humana. Todo homem será julgado por um juiz que conhece a vida humana por experiência. Tá? Experiência. 12º e último propósito da encarnação de Cristo. Para termos o exemplo do que nós seremos na próxima vida. Irmãos, vejam que a gente não está correndo para um quarto escuro. Nós não estamos correndo para um quarto escuro. Que a gente vai acender a luz depois. Não. Não é isso. Tá? Nós sabemos o que vamos ser. Nós não podemos conceber porque a nossa mente é imperfeita, você não consegue pensar numa coisa que é perfeita, não é impossível. Mas lá nós vamos ver. Então, não corremos para um quarto escuro. Então, o 12º propósito para termos o exemplo do que nós seremos na próxima vida. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Corpo de glória, perfeitos, sem pecado, sem dor, sem cansaço, sem maldade, sem morte, sem choro. Então não estamos correndo para um quarto escuro, não estamos entrando num quarto escuro. A luz está acesa, nós sabemos o que vamos ser, sabemos e temos certeza, tá? Então, ninguém jamais encontrou o cristão perfeito aqui na terra, mas o Cristo perfeito dos evangelhos nos mostra as qualidades dos cristãos, do cristão glorificado. Então, estamos correndo para um quarto de luz acesa. Tá ok, irmãos? Então, essa foi a 12ª e último propósito da encarnação de Cristo. Tá ok? Vamos orar para Deus agradecendo a aula que nós tivemos aqui. Ok? Pai, obrigado. Obrigado porque Cristo se encarnou, obrigado porque Cristo veio, pagou o preço, é nosso sumo sacerdote, nos deu exemplo, nos deu a vida, nos resgatou, nos predestinou, nos escolheu, somos eleitos para a vida eterna, Pai. Obrigado. E nós sabemos para onde estamos indo, temos certeza. Por isso, por essa certeza temos firmeza, Pai. Firmeza no que nós devemos fazer aqui nesse mundo. É servir ao Senhor, agradar ao Senhor, glorificar o Senhor e fazer a Tua vontade, Pai. Então, agradecemos por essa aula, que essa palavra seja plantada em nossos corações, tenhamos corações férteis para que ela cresça, dê fruto, para que a gente pratique, para que a gente compartilhe e para que as pessoas ao nosso redor, vendo o exemplo, Pai, a imagem de Cristo em nós, se rendam a Cristo também. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença, viu? Deus abençoe vocês.